Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de número 3 do curso Desenvolvendo um Sistema Completo na VCL do Delphi. Hoje a gente vai falar sobre o banco de dados. Qual banco de dados que a gente vai utilizar no projeto? Inicialmente a gente ia usar só o Firebird, pessoal, mas o pessoal pediu aí e a gente vai fazer ele tanto com o Firebird e o MySQL, que são os dois bancos mais utilizados gratuitos, né? E mais utilizados no desenvolvimento de Delphi. Tá? Então a gente vai instalar o servidor no MySQL e também do Firebird. Eu vou ensinar para vocês como baixar e instalar o servidor e o gerenciador do banco de dados para cada um desses bancos, tá? Então vamos ao vídeo. Bom, pessoal, eu vou abrir meu navegador aqui e vou digitar MySQL e eu vou no mysql.com, tá? É importante que vocês vão no site oficial, tá, pessoal? Para não baixar vírus ou programa errado. Vou clicar aqui em Downloads e aí eu vou descer e vou procurar por MySQL Community, que é a versão free do banco MySQL, tá? Então eu vou clicar aqui. Depois eu vou procurar aqui nessa listagem de downloads o MySQL Installer for Windows, tá? Para a gente instalar ele no nosso computador. Vou clicar aqui, vou escolher a plataforma, tá? 32 ou 64. No caso, se vocês não souberem, pode baixar o 32-bit mesmo, tá? Tem duas versões aqui para 32 bits, pessoal. Eu vou baixar a mais completa, tá? Porque a outra ela vai fazer o download enquanto vocês estiverem instalando. A gente já vai baixar aqui a versão maior aqui de quase 400 MB. Depois, pessoal, vai direcionar para uma página. Se vocês quiserem fazer um cadastro no site da Oracle, pode fazer, é grátis, não tem nenhuma espécie de cobrança, tá? Mas não tem necessidade de fazer. Eu vou clicar aqui embaixo para começar o download. E aí ele vai começar a ser baixado no nosso computador, tá? Depois de baixado, pessoal, eu vou lá na pasta que ele foi descarregado, clico o botão direito do mouse e vou em instalar. Aí ele vai começar a ser instalado no seu computador, vai iniciar o instalador. A primeira janela que vai aparecer, pessoal, é o tipo de instalador que você quer. Só o servidor, só o cliente, ele completo ou customizado, ou a versão de desenvolvedor, que é a que a gente vai selecionar e instalar, que é essa daqui, tá? Isso por quê? Porque a gente está na máquina que vai ser desenvolvido o nosso sistema, tá? Se fosse no cliente, você poderia instalar só o cliente, ou se fosse no servidor do cliente, só o servidor, entendeu? Assim por diante, de acordo com o que vocês preferirem. E aqui ele vai me dar que, o que é preciso ter instalado para que funcione o nosso MySQL nessa máquina. Se vocês não tiver instalado esses requisitos, ele automaticamente vai mostrar para você e vocês instalam igual está aparecendo aqui para mim. Ele não detectou o Visual C 2015, então ele instalou automaticamente aqui para gente. E aí ele mostra o que realmente vai ser instalado de acordo com os requerimentos que estão na nossa máquina, os pré-requisitos que estão na nossa máquina, tá? Vocês não se preocupem com isso, se não aparecer algum outro, porque o principal aqui é o MySQL Server e o MySQL Workbench, que é o que a gente vai usar, tá? O Shell também, às vezes é importante porque às vezes as pessoas utilizam o Shell. Se ele der essa mensagem aqui, que está faltando alguns requisitos, vocês podem clicar em Yes, e depois ele vai mostrar o que vai ser realmente instalado no seu computador. Só clicar em Execute e aguardar um período dessa instalação. Ele demora um pouquinho, tá? Então eu vou correr com o vídeo aqui, e assim que terminar eu volto. Depois de instalado, pessoal, eu vou em Next, e ele vai começar a configuração dos produtos que foram instalados. Tá? Então vamos clicar em Next novamente. Aqui ele vai pedir a porta. Se vocês quiserem mudar a porta que o MySQL usa,
para conexão, é aqui que vocês vão mudar, tá? Não precisa, pode deixar do jeito que tá, tá? Não precisa mudar nada. Eu vou deixar aqui a padrão, que é 3306, tá? Então, eu não vou mexer em nada, eu vou clicar em Next. Essa parte é importante, pessoal, porque a gente vai setar ela lá no nosso componente dentro do Delphi depois. Então, se vocês alterarem, gravem o número que foi colocado, tá? Depois aqui eu vou deixar padrão, vou dar Next, que é a questão do password, da criptografia do password. E aqui, pessoal, nessa tela, a gente vai colocar a senha do root, a senha do administrador geral do banco, né? Aqui a gente coloca o root que a gente deseja, tá? Não pode esquecer essa senha, pessoal. Então, põe uma senha fácil aí, relativamente fácil, para vocês poderem ter acesso depois. E se eu quiser adicionar um usuário administrador desse banco, é aqui que eu vou configurar. Então, eu já vou adicionar um usuário padrão aqui, vou escrever user, vou deixar ele como para conexão em todo tipo de servidor, tanto remoto quanto local. Então, eu deixo aqui marcado essa opção. E depois eu coloco o password dele e repito esse password. Dou um OK, ele vai adicionar já esse usuário ao nosso banco, tá? Se não quiser, não precisa adicionar esse usuário. Vocês podem utilizar o root direto. Aqui se deixa marcado configurado como um serviço, tá? E o nome do serviço, e depois é só clicar em Next e executar essa configuração que vocês acabaram de configurar, tá? Então ele vai aplicar essas configurações, vai demorar um pouquinho. Depois de concluído, é só clicar aqui em Finish, Next novamente. Ele vai configurar agora outro produto. Pode deixar marcado do jeito que está. Clique em Finish, Next. Aqui, ó, se vocês quiserem testar já a senha do root que vocês adicionaram, pode colocar aqui, dar um check. Tem que ficar verde lá em cima, falando que a conexão foi realizada com sucesso, tá? E clique em Next novamente. Com isso, pessoal, no final aqui ele vai ter mais uma configuraçãozinha para aplicar. Vocês clicam em Execute, ele vai estar colocando aí aplicando as últimas configurações, depois em Next e a instalação está completa, tá? Eu vou pôr aqui para abrir o nosso Workbench e esse daqui eu desmarco, porque não tem necessidade agora, e ele vai abrir o MySQL Workbench, que é onde a gente vai desenvolver o nosso banco de dados, tá? É o nosso gerenciador e aqui que a gente vai desenvolver. Ele já vai estar com a instância local criada. Se vocês quiserem adicionar uma conexão, é só clicar no maisinho ali. Vou clicar aqui, marcar para ele salvar a senha, já deixar ela salva e dar um OK. Ele vai abrir o nosso Workbench na conexão, na instância de conexão local, tá? Vocês podem configurar o desktop aqui, a interface dele. Aqui é onde a gente vai criar os nossos selects e digitar os nossos códigos SQL, tá? Só exemplificando, eu não vou mostrar aqui como o Workbench funciona. Se vocês tiverem um outro gerenciador de banco de dados como o RAID, eu também às vezes utilizo o RAID, tá? O RAID SQL, que também é free. Então, se vocês quiserem utilizar outro, pode utilizar, tá? Fiquem à vontade, não tem problema não. Esse daqui são os bancos padrão que já vieram de exemplo, tá? Então já tem banco de dados aqui selecionado, se vocês quiserem dar uma verificada para ver como é que funciona e tudo, já tem exemplos aqui, tá? Então dessa forma a gente instalou o nosso servidor MySQL, e o nosso gerenciador de banco MySQL. Então agora a gente precisa instalar o Firebird. O Firebird é mais simples, tá, pessoal? Eu vou voltar no meu navegador, vou digitar Firebird, clico aqui no firebirdsql.org e a gente vai utilizar, clique em Downloads, a gente vai utilizar a versão 2.5, pessoal. Mas se vocês quiserem usar a 3 ou outra versão qualquer aí, pode ficar à vontade, não tem problema, tá?
É que a maioria dos meus sistemas antigos estão nessa versão, eu ainda não migrei para uma versão do Firebird mais nova, então eu costumo instalar essa daqui no meu computador mesmo, tá? É, Aí a gente vai vir aqui, pessoal, vai escolher essa versão aqui, tá? No caso 32bit.ez, tá? De mais ou menos 6 megas. Ele vai baixar o instalador. Vou executar ele como administrador, tá? E aí vou deixar aqui marcado português de Portugal, dá um OK, next, aceito o contrato, next, next, deixar a pasta padrão que ele marcou. Vou dando o seguinte aqui até chegar nessa tela aqui, pessoal. Nessa tela eu deixo marcado usar como serviço e marco para copiar o cliente na pasta System do Windows e desmarco o GDS32, que esse GDS32 vinha do Interbase. Então quem usa Interbase aí, talvez tenha que deixar essa opção marcada, tá? Eu costumo usar FB Client, então eu faço dessa forma. E depois eu deixo instalado, marcado para iniciar o serviço do Firebird e pronto, o nosso servidor Firebird está instalado. Depois, pessoal, a gente vai instalar o gerenciador do Firebird. Eu vou digitar esse endereço aqui, vou deixar na descrição para vocês, tá? Para baixar o IB Expert. Depois que abrir, eu clico em Login e Register New Account. Digita um e-mail válido, porque vai chegar um código no e-mail de vocês, tá? Depois de feito o cadastro, eu venho nessa página, ele vai abrir essa página aqui e vou clicar em Download Personal, que é a versão que a gente vai utilizar gratuita do IB Expert. Depois que baixou, clico no botão direito do mouse, executar como administrador e venho aqui e vou dando Next em todas as opções, tá? Não tem segredo. Depois que ele instalar, ele vai abrir o IB Expert, vai pedir o código que foi para o e-mail de vocês, tá? Depois o username e o password que vocês digitaram lá na hora do cadastro, e aí é só preencher e dar OK que ele vai abrir o gerenciador aqui, IB Expert. Também se vocês utilizarem outro gerenciador para o Firebird não tem problema, tá? Esse daqui é o que eu utilizo, por ser mais simples de mexer, mais fácil, tá? Se eu quiser registrar um banco de dados, por exemplo, que já está criado, eu venho aqui, coloco o servidor local, remoto, depois eu marco a versão do Firebird que eu vou estar utilizando, aonde está localizado o meu servidor e assim por diante, tá? Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui de como utilizar o gerenciador, apenas mostrar como que ele pode ser instalado, tá? Ao longo do desenvolvimento do curso, a gente vai utilizando ele e vai falando sobre algumas funcionalidades de acordo com a necessidade, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre nossos bancos de dados que a gente vai utilizar, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Na aula que vem a gente vai começar a criar nosso banco, tá? Então, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.